Muito bem, pessoal, sexta-feira, 6 de outubro, 7 horas da manhã, estamos começando ao vivo o Desperta ICL, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, todos estejam bem, todo mundo esteja bem. Sextou, né? Sexta-feira, sextou, diga no nosso chat de onde você está assistindo a este programa. Hoje eu estou um pouco imóvel assim, porque ontem ao acordar eu senti a minha coluna vertebral, não sei exatamente o que aconteceu. Vocês já se machucaram dormindo? A gente podia fazer uma enquete em relação a isso, aliás. Eu já me machuquei várias vezes dormindo, acontece com vocês também? Acordei todo errado, botei um monte de emplastro aqui, tô que não consigo virar o pescoço, não sei exatamente o que aconteceu, então não repare se hoje eu parecer aqui um pouco mais quieto, né? Menos irrequieto na cadeira, como é a tradição deste programa. Este programa está ao vivo em todas as redes sociais, principalmente vocês podem nos acompanhar pelo YouTube, lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL, no canal do Leandro Demore e também nos canais da TVT e da Rádio Brasil Atual. Nós estamos ao vivo também na TV aberta, na Bahia, na TV Quirimurê, em São Paulo, na TVT e no rádio. O rádio é o melhor meio de comunicação do mundo. Alguém duvida disso? A maior invenção da humanidade é o rádio. Eu gosto muito das invenções, muitas vezes a gente fala de invenções, né? Qual é a grande invenção da humanidade? Eu gosto muito daquelas invenções, sabe aquela tampa de segurança de produtos de limpeza? Aquilo lá é genial, vocês não acham genial? Um negócio que você aperta assim. Ou a caneta, tipo a caneta Bic, não é uma invenção genial também, né? O rádio também é invenção genial, né? Porque é uma coisa simples, você fazer a voz humana sair de um lugar e ir para o outro, é maravilhoso, não é? Então eu amo demais o rádio, quem nos acompanha pelo rádio, pela Rádio Brasil Atual, muito bom dia. Todo mundo que está indo para o trabalho, voltando do trabalho, arrumando as coisas em casa, que está acordando agora, que mora em outros países, que eventualmente está num fuso horário diferente, está fazendo almoço, está fazendo jantar, está no meio da tarde, está no meio da manhã, está na madrugada, muitas vezes as pessoas estão atrás do nosso fuso horário, né? Quem mora no Chile, quem mora no Peru, quem mora na Colômbia, muito obrigado pela audiência de todo mundo, as pessoas com muita frequência mandam mensagens que estão nos assistindo de outros países, o que fica muito legal pra gente, porque espalha também a palavra do Desperta ICL para outros continentes, eu acho isso maravilhoso, tá bom? Vai chegando, vai deixando o seu like e, por gentileza, quem puder, assine os nossos canais no YouTube e também ative o sininho. As pessoas eventualmente reclamam que não são avisadas que os programas estão no ar. Então, duas dicas importantes. Primeira, clica no sininho lá no YouTube. Isso ajuda bastante. Não garante nada, mas ajuda bastante, porque estamos na mão da grande era dos algoritmos, né? Das fórmulas matemáticas secretas da indústria, das grandes empresas de tecnologia, que a gente não sabe exatamente como elas distribuem conteúdo, para quem, que horas, por quê? Porque a gente sabe, né? Para ganhar dinheiro. Todo o resto a gente não sabe. Esta é a dica número 1. A dica número 2 é a seguinte: todas as manhãs, às 7 horas da manhã, nós estamos ao vivo, né? Sem pular nenhum dia, né, Odile? Não há momentos que nós não estamos aqui. O ICL vai ficar ao vivo até às 11h30 da manhã. Temos 4 programas de manhã e depois, claro, no final da tarde temos mais 2 programas rodando hoje aí. O ICL Notícias, segunda edição, e também o Sinapse, tá bom? Então vocês têm muita coisa para ver por aqui. Não estranhe que eu tô com uma fita Durex na mão, mas não é uma fita Durex, é um medicamento. Então, para quem tá olhando ali, poderia estar imitando o Luizito Soares, o pistoleiro, também. Não tinha pensado nisso, pensei nisso agora. Quem sabe? Né? O pistoleiro usa nesse dedo também, eu vou colocar nesse dedo também a próxima vez que eu tiver que colocar isso aqui, né? E aí, quando a gente for comentar a notícia, a gente pode comemorar igual o Luizitos, né? O grande artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Lamentavelmente ontem o Palmeiras não conseguiu chegar à final da Libertadores da América. Se eu não me engano, seria a 4ª final da Libertadores da América seguida do Palmeiras, né? Seria um recorde, inclusive para times brasileiros. Lamento muito meu querido amigo William De Luca, né? Palmeirense, fanático, né? Ama o Palmeiras, está sempre nos jogos. Não aconteceu, né? Agora, aliás, eu vi a estreia do Cavani no Boca Juniors, se não me engano foi uns 2 meses atrás, e achei o time do Boca Juniors bem meia boca. Eu tô até impressionado que eles tenham chegado à final da Libertadores. Talvez o time tenha melhorado desde do jogo que eu vi, né? Eu vi 2 jogos, na verdade. Mas achei o time assim, bem marromeno para estar na final da Libertadores. Acho e torço para que o Fluminense seja o campeão. Agora, claro, vários motivos, entre eles tenho muitos amigos
tricolores, né, torcedores do Fluminense, muitos mesmo. Torci muito pro Fluminense ser campeão da Libertadores naquele ano que chegou à final, se não me engano, contra a LDU, né? O Renato era o técnico. Foi contra a LDU, Jimmy? Foi, né? Lamentavelmente fiquei assistindo lá, um grande amigo meu, tricolor das Laranjeiras, né? Eu tava lá assistindo o jogo com ele, não deu, vou torcer agora. Também porque o Fluminense não tem nenhum título da Libertadores, né, Jimmy? Não tem, né? Não tem. Nenhum, né? Então pode ganhar umzinho ali, né? Se o Palmeiras ganhasse, nós íamos perigosamente perder o status do Grêmio, né? Que tem o seu tri da América, né? E aí teria um time lá com um título mais que o Grêmio, e nós não gostamos dessa visão de futuro, né? Não está alinhado com o nosso pensamento filosófico aqui neste programa, né? Então o Fluminense pode ganhar o seu titulinho lá, tá tudo certo, né? E claro, o time brasileiro também, a gente vai torcendo, vamos torcer pro Boca. O Boca já deve ter o quê? Uns 6 títulos da Libertadores, ô Jimmy? Você que entende de futebol, 6 ou 7, talvez? O Boca tem vários, né? Muitos. O Boca ganhou 3 ou 4 títulos numa sequência espetacular nos anos 2000 aí, né? Inclusive ganhou o Mundial de Clubes lá, os 2 Mundiais de Clubes lá, um contra o Milan, se não me engano, gol do Palácio, né? Não, gol do Palermo. Palermo e Palácio, os dois jogaram. O Palácio era o que tinha o rabinho de cavalo, aquele, né? O Palermo é o que tinha o cabelo loiro, né? Quantos títulos tem o... 6 títulos tem o Boca Juniors. Não vamos torcer para um 7º título do Boca Juniors, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso. Vamos torcer para o Fluminense. Você que torce para o Flamengo também tem que torcer para o Fluminense, tá, Jimmy? O Jimmy falou que não tem condições psicológicas de fazer isso. Tá bom. Eu vou torcer para mim e vou torcer para você também, então, tá, Jimmy? A gente vai juntar forças aí. Muito bem, gente. Vamos começar o dia com notícia boa lá da Agência Brasil. Escritor e ativista indígena Ailton Krenak é novo imortal da BL, primeira pessoa indígena a ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Eu, sinceramente, vou ser bem sincero aqui, tá? Legal, o Ailton é um cara maravilhoso, incrível, entrevistei ele, aliás, no começo da pandemia, se não me engano, a primeira entrevista que eu fiz daquelas lives que ficaram famosas durante a pandemia, né? A do Ailton foi a primeira que eu fiz, foi uma live sensacional, ele é um cara impressionante, até teve uma coisa... muito curiosa que aconteceu durante a nossa conversa, estávamos conversando, e durante a conversa dava para ouvir o apito do trem da Vale, da empresa, né, ex-Vale do Rio Doce, e aí o Ailton falou, isso aqui é o apito do trem da Vale, tá aí a Vale comendo as montanhas de Minas Gerais, né? Foi uma entrevista muito legal, muito bonita, parabéns para o Ailton, mas é a BL também, eu não sei porque a gente dá tanta bola para a BL, né? Tem cada pessoa ali, né? Bom, Merval Pereira é o presidente da ABL, pra vocês terem uma ideia, né? Então, tem umas pessoas esquisitas ali. Agora, tem pessoas maravilhosas que merecem estar ali, que estão ali de fato, né? Tem pessoas maravilhosas que não entraram. Conceição Evaristo tentou, não conseguiu, né? Aí agora temos o Ailton lá, com 23 votos, foi eleito para a cadeira número 5 da academia, nos traz aqui a Agência Brasil. O escritor indígena e ativista ambiental Ailton Krenak foi eleito nesta quinta-feira, portanto ontem, para a Academia Brasileira de Letras. É o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na BL, assumindo a de número 5, que pertenceu a José Murilo de Carvalho, falecido em agosto deste ano. Disputaram com Krenak a historiadora Mari Del Priore e também o escritor indígena Daniel Munduruku, que obtiveram respectivamente 12 votos e 4 votos. Para o presidente da ABL, que é um cidadão lá da Globo News, o Krenak é um poeta com visão de mundo muito própria e apropriada para este momento, em que o mundo está preocupado com o meio ambiente e que os povos originários lutam por seus direitos. Tudo isso está embutido na vitória de Krenak na academia. É um indígena que trabalha com a cultura indígena, com a valorização da oralidade. O Krenak, o Ailton, na verdade, né? Para quem não sabe, ele não tem o hábito de escrever os livros, porque a cultura a qual ele pertence é uma cultura de oralidade, né? Então, muitas vezes, vários livros deles, aliás, provém de falas que ele fez. Eu fiquei muito surpreso positivamente, um dia que eu passei numa livraria, peguei um livro dele para comprar, e aí tinha lá como o livro tinha sido feito, e um dos textos do livro tinha sido retirado da entrevista que eu tinha feito com ele. E aí o meu nominho estava citado lá, cara. Eu tenho meu nominho citado no livro do Ailton Krenak, veja que beleza, né? Que maravilha. Então, parabéns para Ailton Krenak, grande figura brasileira, né? Um cara sensacional, espetacular. Precisamos de mais Ailtons Krenaks neste país, né? Ô, Jimmy, liga o ar-condicionado para nós aí, que tá ficando meio quente aqui.
Vamos lá, reportagem da Repórter Brasil. Grupo Heineken, lista suja da escravidão, bate recorde de nomes. Com um total de 473 empregadores, a lista suja foi atualizada nesta quinta-feira. O Grupo Heineken foi responsabilizado em caso de motoristas de transportadoras resgatados de jornadas exaustivas em 2021. Lembrando que o governo Bolsonaro e também o governo Temer tentaram acabar com essa lista, né? Essa lista é uma lista de empresas que foram flagradas em operações de combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, o governo federal sempre organizou essa lista. Se não me engano, ela é feita pelo Ministério da Justiça, né? Vamos ver se está por aqui. Não, Ministério do Trabalho e do Emprego. Esse é o maior número já registrado de entradas de pessoas físicas e jurídicas na base de dados criada em novembro de 2003, segundo o Ministério do Trabalho. Qual é o maior número? O cadastro totaliza 473 empregadores autuados nos últimos anos e incluídos após exercerem o direito de defesa em 2 instâncias na esfera administrativa. Então não é assim que tem a operação e os caras vão para a lista. Tem operação, pode se defender, pode recorrer, biriri, bororó. O pleno direito de defesa, amplo direito de defesa, depois que o processo é encerrado, os nomes são incluídos na lista, tá bom? Por acaso o governo Bolsonaro queria acabar com essa lista. Não sei por que incomodava o governo Bolsonaro. Vocês têm alguma ideia do porquê que isso aqui era um grande problema? Virou um daquelas polêmicas da semana em algum momento, né? Bom, a lista foi lançada há 20 anos e agora é o recorde, né, desse tipo de flagra que está sendo realizado, né? Isso, claro, se refere ao ano passado, né? Ano passado e também 2021. Então, claro que nos anos Bolsonaro essa tragédia piorou. Também da Repórter Brasil, áudios revelam pressão para o Itaú liberar 25 milhões a um dos maiores desmatadores da Amazônia. Em gravações obtidas pelo O Joio e o Trigo é um site especializado na cobertura desse tipo de assunto aqui, tá? Assuntos alimentares, indústria alimentícia, aquela coisa toda bem interessante. Quem não conhece, depois procura aí O Joio e o Trigo, coloca no seu buscador aí, né? O Joio e o Trigo site, o Joio e o Trigo jornalismo, vocês vão encontrar por aí. Aliás, tem um adesivo deles por aqui. Cadê? Tá lá embaixo, vocês não vão conseguir ver. Não dá pra ver aqui, né, o Jimmy, se abrir a... Dá pra ver aqui? Bem aqui embaixo, aqui. Do lado do Voz das Comunidades. Não dá, mas tudo bem. Tá aqui, viu, pessoal, do Joio e do Trigo. Vocês estão aqui com a gente todos os dias. Em gravações obtidas... A Repórter Brasil também, né? Tá aqui a Repórter Brasil. Dá pra ver, né, Eugênio? Dá pra ver. Abre pra nós aí, vamos ver se o pessoal consegue ver. Aqui a Repórter Brasil, ó. Maravilha, né? Tem uns que eu quero tirar daqui, tem umas pessoas que andam pisando na bola, aí nós vamos ver se nós não vamos tirar essa gente daqui. Muita gente pergunta por que tem adesivo do Globo, não sei o quê, porque aqui a gente lê notícia que sai na imprensa toda, inclusive para criticar, né? Ontem a gente desceu o cacete no Estadão aqui, tem adesivo do Estadão aí? Nem sei se tem. Tem aqui do Estadão, ó. Então parabéns, tá aqui para tomar cacete também quando merece, né? Em gravações obtidas pelo Joio e o Trigo e Repórter Brasil, falas atribuídas a um executivo do Itaú Unibanco revelam que o diretor de agronegócio da instituição, Pedro Barros, teria atuado para autorizar um financiamento à empresa AgroSB, apesar do histórico de infrações ambientais da empresa, autuada diversas vezes por desmatamento na Amazônia. A empresa é o braço agropecuário do Grupo Opportunity, clássico, conhecido Grupo Opportunity, né? Fundado pelo banqueiro Daniel Dantas. Atualmente a companhia conta com 13 fazendas na Amazônia. Nas propriedades, a produção de soja, milho, cacau, além de pastagens para um rebanho de 110 mil cabeças de gado. Olha isso aqui, olha para quem que o Itaú fica fazendo força para emprestar dinheiro, né? Olha que beleza. Nos últimos 15 anos, essa empresa, a AgroSB do Grupo Opportunity, recebeu 344 milhões em multas ambientais, segundo o IBAMA. O IBAMA mantém 2 áreas da empresa embargadas, ou seja, elas estão proibidas para serem exploradas comercialmente. A modalidade de crédito aprovada pelo Itaú no ano passado não contradiz as normas do Banco Central para questões socioambientais. Embora não haja irregularidades, especialistas afirmam que empréstimos colocam em xeque a política de sustentabilidade do banco e de outras instituições
financeiras brasileiras. A gente sabe que essas políticas de sustentabilidade aí é para fazer comercial para televisão, né? Ninguém está iludido aqui em relação a preocupações ambientais de quem mexe com esse dinheiro todo. Tá bom? Muito boa, Repórter Brasil, e atrás disso, parabéns. E aliás, o pessoal aí, ó, do Ministério, né, do pessoal que cuida da reforma agrária, essas duas áreas embargadas aqui, que foram embargadas pelo IBAMA, dessa empresa que recebeu 344 milhões em multas, vamos distribuir essa terra aqui para quem está querendo plantar de fato? Né? Tá parada lá fazendo o que essa terra aqui? Deve estar em processo judicial ainda, imagino, né? Vamos lá? Vamos pegar essa terra dessa gente aqui que não respeita nada, que não tá nem aí para nada, e vamos colocar na mão do agro que quer cuidar das coisas, né? Quando a gente fala o agro, parece que todo mundo é igual, né? Tem agros e agros, tem pessoas que estão com a cabeça no lugar, tem pessoas que não estão. Ninguém aqui é contra que a humanidade plante milho, né, gente? Isso é outro papo que rola por aí que a gente tem que cuidar para não cair nessa história, né? Quando a gente fica descendo a caceta muitas vezes no agro aqui, então você é contra que a pessoa cria boi. Não, ninguém é. Ninguém é contra que se crie boi. Bom, talvez as pessoas que não comem carne sejam contra que se crie boi, né? Mas no geral, no mundo, imaginamos que as pessoas comem carne, né? E precisam se alimentar. Então ninguém está dizendo que não é para plantar milho, tá bom? Tem um jeito de fazer e tem outro. Um jeito é atacando fogo, desmatando a Amazônia, comendo pedaço de terra, fazendo grilagem, pegando terra que não é sua, entupindo de agrotóxico que mata a abelha. Esse é um jeito. Tem um jeito. Tem um outro jeito que é o jeito contrário desse, né? Então talvez a gente possa eventualmente, ops, apagou aqui? Foi. Eventualmente pensar em colocar essa terra na mão das pessoas que querem fazer do jeito certo, né? O galera aí, vamos lá. Muito bem. Gente, ó, o caso gravíssimo de ontem, o assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca, foi uma tentativa de assassinato de 4, na verdade, um deles sobreviveu. Eu li a matéria hoje de manhã mostrando que já parece que está numa condição estável, respirando sem ajuda de aparelhos, aquela coisa toda. O sobrevivente, né, seriam 4 vítimas. Uma das vítimas, isso foi notícia ontem na imprensa, depois que acabou o Desperta, nós acabamos não conseguindo falar sobre isso. Uma das vítimas, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, a qual mando aqui o meu abraço afetuoso, o meu carinho. Espero que a família agora tenha serenidade, né, e possa passar por esse momento terrível, com serenidade, com tranquilidade. Foi horrível o que aconteceu ontem, né? A Sâmia chegou a dar uma declaração também, obviamente muito abalada. Inicialmente, claro que isso causa espanto, até porque foi no Rio de Janeiro, a cidade onde assassinaram a Marielle, e não só, uma cidade onde políticos, um estado, né, onde políticos são assassinados com certa frequência, principalmente na Baixada. E aí, claro que aquilo chama atenção, porque, afinal de contas, é o irmão de uma parlamentar que é uma parlamentar muito combativa, recebe ameaças com frequência, né? É uma parlamentar que não é tolerada pelas forças de extrema-direita no Brasil. Ela é muito agredida no parlamento também, já publicou na internet em vários momentos ameaças que ela recebe, ameaças gravíssimas de morte, inclusive dela e de familiares. Então, claro que isso, num primeiro momento, suscita uma suspeita enorme de que aquilo tenha sido uma vingança cruzada, que é como se chama isso, né, no estudo dos sistemas mafiosos, né? Vingança cruzada é quando eventualmente você quer se vingar de alguém diretamente e, eventualmente não conseguindo atingir aquela pessoa, se vinga de familiares ou de pessoas próximas. Ao longo do dia, as investigações foram mostrando um caminho contrário, tá? Então, assim, gente, calma, tá bom? Primeiro, a investigação não está concluída. Qualquer linha de investigação onde haja qualquer indício de que seja diferente daquilo que a gente vai ler agora, deve ser investigado. O que me deixa mais tranquilo é que, diferentemente do caso Marielle, que foi um caso que eu acompanhei com muita intensidade, aliás, né? Por anos acompanhando, lendo as investigações policiais,
falando com pessoas, conversando com fontes, tive acesso a muita coisa em relação à investigação. Operação Intocáveis 2, muita coisa. A investigação da Marielle, foi uma investigação que foi tocada exclusivamente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi uma investigação completamente destruída pela Polícia Civil. E podemos dizer agora, com distanciamento histórico, com muita tranquilidade, foi destruída de propósito, para que não se chegasse aos mandantes, mas principalmente, atenção no que eu vou falar agora aqui, a eventual solução do crime da Marielle levaria ao desmantelamento de vários esquemas que rolam na Polícia Civil e na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque as pessoas envolvidas no crime da Marielle são pessoas que vêm cometendo maldades há décadas. Há grandes esquemas nas polícias civis e militares do Rio de Janeiro, isso não é novidade para absolutamente ninguém. Tá bom? Aliás, eu denunciei isso em algumas oportunidades, não só eu, vários jornalistas, não estou querendo aqui pagar de herói nem nada. Agora, eu denunciei quando houve uma série de assassinatos pela CORE, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, 26 mortos na época. O grupo de policiais que cometeu aquilo eram conhecidos à boca pequena, ali como facção da CORE, para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes quando a gente está tendo esses papos sobre segurança pública, muitos políticos, aliás, fazem esse contraponto, a polícia e os bandidos. Gente, a polícia e os bandidos muitas vezes é a mesma coisa, tá bom? Estão ou associados ou em guerra para, tá bom? Não existe essa separação em vários lugares do Brasil, no Rio de Janeiro é um deles, onde há a polícia e os bandidos. Há muito bandido dentro da polícia, isso não é novidade para absolutamente ninguém. E o crime da Marielle, ele tirou um pino de uma granada que vários agentes da Polícia Civil e não só fizeram de tudo para recolocar de novo esse pino. E em boa medida conseguiram. Tanto é que as investigações estão aí já desde 2018, né? E até agora a gente não chegou no final delas. Agora, muita gente nesse meio do caminho foi protegida. Tinha delegado que fazia escuta ilegal para vender escuta e extorquir bandidos depois disso. Teve testemunha falsa apresentada para jogar a culpa em adversários políticos que estavam na Câmara de Vereadores, mas que também eram líderes ou supostos líderes milicianos. Então usou-se o crime da Marielle para jogar a culpa no colo de pessoas que eventualmente não eram os mandantes. Teve muita coisa no caso da Marielle. Agora, nesse momento, a Polícia Federal está envolvida na apuração do assassinato desses 3 médicos, entre eles o irmão da Sâmia Bonfim, desde o início. E isso me deixa muito mais tranquilo. Então, as conclusões que temos, por enquanto, da investigação que está em andamento, elas estão ladeadas pela Polícia Federal. Não é só a Polícia Civil do Rio de Janeiro que está investigando. Se fosse apenas, eu duvidaria de absolutamente tudo que a gente vai ler a partir de agora, tá bom? Mas não é. Desde a primeira hora, o Flávio Dino foi muito rápido. Claro que com o histórico do que aconteceu na investigação do assassinato da Marielle e do Anderson, imaginando que se deixasse na mão apenas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E óbvio, vamos fazer aquela coisa de sempre. Tem bons policiais na Polícia Civil do Rio de Janeiro? Tem. Parabéns. Vocês querem o quê? Querem um prêmio? Vocês estão fazendo... Os bons policiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro estão fazendo apenas o trabalho para o qual a sociedade civil lhes paga um salário. Tá bom? Parabéns que vocês são bons policiais, mas não é de vocês que eu tô falando. Então vocês não precisam se preocupar e nem ficar bravos comigo e nem me xingar no chat. Tá bom? É a mesma coisa quando eu falo de jornalista, de médico. Tem bons jornalistas, tem bons médicos. Tem que sempre fazer, né, esse parênteses, senão as pessoas ficam panicando por aí. Há, sim, excelentes policiais na Polícia Militar do Rio de Janeiro? Sim. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro? Sim. Há também os que não são. Tem bandido na Polícia Civil e na Polícia Militar. Bandido. Tem gente na Polícia Militar que recebe dinheiro pra lá e pra cá, que controla a área aqui e ali, que é sócio de miliciano.
Né? Tem, pra caramba. Ou se tem, joga no Google, não tô falando nenhuma novidade aqui. Procura no Google quantas operações já teve para desmantelar esquemas de corrupção na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Várias. Na Polícia Civil, várias. Inclusive durante o caso Marielle. Agora a Polícia Federal acompanha as investigações desde o começo. Tá bom? E ao que tudo indica, esses médicos foram assassinados por engano. Eles teriam sido confundidos com outros bandidos, né, com bandidos, na verdade, né, que estariam lá nesse quiosque, na Barra da Tijuca, tomando uma cerveja. Há uma disputa na Zona Oeste, que é uma disputa histórica entre milícia e tráfico. Nos últimos anos, muitas milícias e muitos traficantes acabaram se unindo, não há mais essa separação total entre milícia e tráfico, mas ainda há disputas territoriais e ainda há zonas onde há só tráfico. Por exemplo, a Cidade de Deus. A Cidade de Deus é uma comunidade do Rio de Janeiro que ela está cercada por áreas de milícia. E a milícia vem há muitos anos tentando tomar a Cidade de Deus sem sucesso. Muito por conta da geografia da Cidade de Deus, é um lugar menor, é difícil de entrada, tem poucas, quem conhece ali sabe do que eu estou falando. É uma região, em termos de crime organizado, muito bem guarnecida. Então a milícia não consegue penetrar na Cidade de Deus. Tá? E há uma guerra entre as facções, várias. Milícia não é tudo uma coisa só, há vários grupos milicianos, na Gardenia Azul uma coisa, em Rio das Pedras é outra, é confuso, não vai dar tempo de explicar aqui, tá bom? Então milícia não é uma coisa só, tráfico não é uma coisa só, é tudo muito mais complexo do que isso. E dentro disso há brigas entre as facções. Aparentemente, no ano passado foi assassinado um cidadão, que é esse cidadão aqui, cadê o nome dele, ó? Depois a gente vai pra cá, ó. O Paulo Aragão Furtado, chamado de Vin Diesel, tá? Traficantes que mataram médicos no Rio de Janeiro foram vingar morte de parceiro assassinado por filho de miliciano. Aparentemente, o filho de um miliciano assassinou um traficante, esse cara conhecido como Vin Diesel, e o tráfico, se for confirmado de fato que era a facção que está hoje na Cidade de Deus, que é o Comando Vermelho, o tráfico, através de um informante, identificou que naquele momento, ali naquele quiosque da Barra da Tijuca, estava sentado esse filho desse miliciano. É um miliciano que, aliás, já foi citado na Operação Intocáveis 2, tem relacionamento com todos esses personagens que a gente viu no caso Marielle, Rony Lessa, né? Toda essa galera aí, porque o núcleo original dessas milícias é mais ou menos o mesmo. Hoje já está muito mais confuso, mas essas pessoas todas em algum momento se interrelacionaram. Tá? E aí o tráfico foi informado de que esse cara que teria assassinado o traficante do Comando Vermelho estaria nesse quiosque. E aí fizeram uma operação, há um áudio inclusive que foi captado pela Polícia Civil. Como que esse áudio apareceu tão rapidamente? Gente, essas facções, tanto as milícias como as facções mais antigas do Rio de Janeiro, elas estão sendo permanentemente monitoradas. A operação policial pode-se dizer de modo permanente em relação a elas. Grampo, quebra de sigilo, busca e apreensão, gente presa, a gente que não acompanha aqui, mas toda semana, se você for olhar a cobertura, você vai ver que tem assassinato de rivais, a gente só não dá bola aqui, né? Porque já virou paisagem, de fato. Nós só estamos falando nesse caso porque envolve o irmão de uma deputada federal. E aí suscita a dúvida de fato se não era um crime com motivações políticas, de fato, né? Se não fosse isso, se infelizmente, eu estou falando aqui, não é? Não tô... Agora, infelizmente a nossa realidade como sociedade seria a seguinte: se não fosse o envolvimento de uma deputada, de uma parlamentar, né? Se uma das vítimas não fosse o irmão da Sâmia, nós não estaríamos falando desse crime aqui. Porque como esse acontecem às dezenas no Rio de Janeiro. Às dezenas. Dá para chutar aí que toda semana fácil. Toda semana fácil. A gente aqui não dá bola. É só vocês procurarem. Entrem no jornal Extra do dia e procurem. Para ver se não teve semana passada. Semana retrasada. Acontece direto. E aí parece que infelizmente um dos médicos que estava ali, que não era o irmão da Sâmia Bonfim, foi confundido com esse filho do miliciano.
Nesse áudio, que foi captado pela Polícia Civil, aparentemente um informante avisa, olha, o fulano está sentado em tal lugar, né? E aí fizeram uma operação relâmpago, tanto é que foi uma operação que vocês viram, para quem viu as imagens, eu não vou mostrar aqui, as pessoas chegam de carro e saem atirando e vão embora, né? E aí dúvidas importantes. Eu vou contar aqui a experiência que eu tenho como jornalista, morando 5 anos no Rio de Janeiro, acompanhando esses casos muito de perto, tá bom? Dúvidas que as pessoas levantam. Então vamos lá, tentar ajudar um pouco para a gente raciocinar. Eu vou falar de novo. Qualquer outra linha de investigação estará em aberta a partir do momento que surgirem indícios contrários a essa conclusão. A investigação não acabou. Eu sequer estou endossando aqui que foi isso ou não foi. Agora, vamos lá para ajudar todo mundo a pensar, tá bom? Dúvidas que as pessoas levantam. Ah, mas seria normal que os caras chegassem assim, atirando, sem máscara e de qualquer jeito, não sei o quê? Bom, defina normal. De fato é normal, acontece com muita frequência. Não são todos os crimes, como no caso da Marielle, que foi de fato um crime premeditado, organizado, planejado para que ela fosse assassinada. A investigação do GAECO depois revelou que a Marielle estava sendo monitorada, o Rony Lessa ficava entrando no Google Maps para procurar os lugares onde a Marielle fazia eventos. Eles pegaram um carro, se organizaram, fizeram um esquema que é um esquema clássico do que foi conhecido como escritório do crime, que é um atirador no banco de trás e um motorista, fazem a perseguição, fecham o carro numa esquina um pouco mais afastada das câmeras e do centro, onde não há movimentação, cometem o crime, fogem, desmancham o carro, jogam as armas no mar. Isso é uma operação planejada. É comum que, e veja bem, o assassinato se aconteceu como as investigações estão nos levando a acontecer. Não foi praticado por milícia, foi praticado por uma facção de traficantes. A princípio, se foi a Cidade de Deus, o Comando Vermelho. Há um modus operandi diferente. Vocês vão perguntar, seria normal que o tráfico chegasse atirando assim, de bermuda e chinelo e sem máscara? Seria, já aconteceu 1 milhão de vezes. Na semana passada passaram imagens, se não me engano, no Complexo do Alemão, de traficantes treinando tiro numa quadra esportiva. Não há preocupação em se esconder da maneira como a gente acha, gente. Não é um filme de Hollywood. A vida real ela é muito mais simples. Se os caras identificaram que ali estava um possível assassino de um ex-pertencente da facção, eles podem muito bem ter pego um carro, se armado, entrado e cometido o assassinato. Isso não é nada fora do padrão, não é nada espetacular, não é nada estranho. Não é estranho. Outra dúvida que foi levantada muito ontem, né, nos debates gerais aqui. E são dúvidas legítimas, tá bom? São dúvidas legítimas. Eu estou trazendo para vocês aqui informação de coisas que eu sei, que eu vi, que eu conheço, e não só eu, todos os jornalistas que acompanham criminalidade do Rio de Janeiro. Se você for falar com os jornalistas, com os colegas, com os quais eu falei vários ontem, não vou citar aqui, né, mas falei com vários repórteres policiais ontem, que são muito mais experientes do que eu, inclusive, nisso, né. Mas se o cara fosse um miliciano, ele estaria sentado tomando uma cerveja num quiosque sem segurança? Estaria. Gente, há centenas de milicianos no Rio de Janeiro. Eles não andam todos com 1 milhão de seguranças, até porque nem todos são extremamente ricos para poder fazer isso. Há milícias e milícias. Aparentemente, essa facção da milícia, do pai desse rapaz, que era para ter sido a pessoa assassinada no lugar dos médicos, não é uma milícia grande, que tem vastas áreas. Não é das maiores. Então, é comum, sim. Até mesmo os grandes herdeiros dos grandes bicheiros do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso tudo, por exemplo, a família Paes Garcia, do bicheiro Maninho, que foi assassinado em 2004. Há uma guerra pelo controle dessa família e dos seus negócios até hoje. Dela veio o capitão Adriano da Nóbrega, por exemplo. Tá bom? O cara envolvido no crime da Marielle, com relações com os Bolsonaro, homenageado com medalha pelo Flávio Bolsonaro, aquela coisa toda. O capitão Adriano da Nóbrega, ele era chefe de segurança da família Paes Garcia.
Dali eles vêm. As milícias vêm muito disso. Muitos milicianos eram chefes de segurança das famílias dos bicheiros. Essa é uma das origens das famílias. Então, por exemplo, o líder dessa família de bicheiros foi assassinado, o Maninho. O filho dele, o Mirinho, que era o neto do seu Miro, que era o bicheiro original da família, o Mirinho foi sequestrado e assassinado quando saía de uma academia de musculação. Não estava com seguranças. O irmão do Maninho, o Bide, foi assassinado quando voltava do carnaval no Rio de Janeiro, em uma van, no meio da rua. Então não é que esses caras andam com um helicóptero seguindo eles, com 20 carros, não é assim que funciona. A vida real é muito mais simples. As coisas não andam desse jeito. A filha do Maninho, a Xana, ela é uma das que está envolvida nessas disputas até hoje e tal, não sei o quê. Tentaram assassiná-la, se eu não me engano, em 2021, na entrada de um shopping center, na Barra também. Ela não estava com seguranças. Ela conseguiu correr para dentro do carro e se salvar. O carro dela era blindado, isso sim. Mas ela não estava com 2 batedores, com 5 pessoas. Então, assim, são dúvidas legítimas. Mas, gente, a realidade é muito diferente disso, tá bom? Quando a gente fala miliciano, parece que a gente pensa no Don Corleone. Não é todo mundo que é Don Corleone, que tem 20 seguranças, que mora numa mansão da Barra. Há milicianos e milicianos, há traficantes e traficantes. São empresas comerciais. E tem ali pessoa que se dá melhor e ganha mais dinheiro, tem pessoa que não ganha tanto dinheiro assim. Tem gente que vive, tem gente que morre. Acontece, é assim. Então, por enquanto, a principal linha de investigação é que traficantes executaram os médicos na Barra, entre eles o irmão da Sâmia Bonfim, lamentavelmente, né? Por engano, o alvo, a princípio, seria esse miliciano. Então, há as fotos também, né? À esquerda aqui, a gente vê o alvo que seria o alvo original, conhecido como Tylon. E à direita nós vemos o Perseu, que infelizmente, ao que tudo indica, até disposições em contrário, porque não há nenhum indício de que isso tenha uma relação com a atividade parlamentar da Sâmia até agora. Nenhum. Zero. Tá bom? Não é o que eu acho, não é o que eu gosto, nem nada. Não há nenhum indício de que o assassinato terrível desses médicos tem a ver com o trabalho parlamentar da Sâmia Bonfim. Por enquanto não há. A gente pode duvidar? Pode. Mas por enquanto o que temos é isso. A Polícia Civil está tocando essa investigação, mas a Polícia Federal está envolvida nisso. O Ministério da Justiça, Flávio Dino, tá todo mundo olhando para esse negócio. Tá bom? Então há uma confiabilidade, por enquanto, muito maior do que tínhamos no caso Marielle. Aqui a gente vê as imagens, de fato os rapazes são parecidos. É possível que tenha sido confundido mesmo, tá? E não seria incomum. Não é incomum que assassinatos sejam cometidos por engano. Esse aqui não é o primeiro. E, infelizmente, a gente pode imaginar que não será o último. Há uma guerra gigantesca hoje pelo controle de vastas áreas do Rio de Janeiro. Milícia e tráfico não são mais coisas tão diferentes assim. Há associações e há brigas, inclusive dentro das próprias facções. Então, por enquanto, o que temos em relação a esse caso é isso, tá bom, gente? De novo, as dúvidas são legítimas, são perguntas que a gente tem que se fazer mesmo. A gente não pode olhar para isso e ver o irmão de uma parlamentar tão importante, tão combativa quanto a Sâmia ser assassinado da maneira como foi. O caso é uma execução, não há dúvida disso, não foi um assalto, não foi nada, é uma execução, os caras desceram para matar, mas, por enquanto, as investigações levam para esse lado. Agora, para finalizar esse assunto, outra coisa que levanta ainda mais a suspeita de que seja isso mesmo, é que a polícia encontrou corpos de traficantes que são suspeitos de matar médicos no Rio de Janeiro. Isso aqui era óbvio que iria acontecer. Não há dúvida nenhuma.
Por que é que os caras descem do carro sem máscara, mostrando o rosto, sabendo que ali tem câmera, não sei o quê? Porque são mandados a fazer isso, gente. É assim que funciona. Esses caras que estão ali, eles não são os chefes da máfia. O cara que vai cometer um assassinato desse é um atirador. Esses atiradores, no geral, tirando as exceções de grupos muito mais especializados, como era o caso do Rony Lessa, que era um cara importante na organização criminosa da qual ele fazia parte. Agora, em casos como esse, ainda mais se envolve o tráfico, o Comando Vermelho, que tem uma organização e uma origem diferente das milícias. É muito comum que essas pessoas tenham sido mandadas para cumprir essa ação por uma série de motivos. Podem estar devendo para o tráfico, podem ter sido... O tráfico pode ter sustentado a família delas enquanto eventualmente essas pessoas poderiam estar presas. Uma série de coisas. Essas pessoas são mandadas para fazer. Claro que não são vítimas inocentes, né? Muitos deles são assassinos sanguinários que vão fazer com o maior gosto, inclusive. Mas isso aqui é ponta isso aqui é gente lá da ponta, tá, gente? Isso aqui é estoque a ser queimado. Tanto é que, aparentemente, segundo diz a polícia, aparentemente as pessoas que assassinaram os médicos já estão mortas. Isso aqui era evidente que ia acontecer. No caso da Marielle, vamos lembrar, teve 3 queimas de arquivo também. Teve um caso que nós mostramos aqui, inclusive, de um cara que foi um dos caras responsáveis por se livrar do carro, do Cobalt, que foi usado no caso da Marielle. Esse cara foi assassinado em plena luz do dia, no Rio de Janeiro, na calçada, não estava com seguranças, não estava com nada disso, enquanto estava indo comprar passarinhos. Quando é que a gente se deu conta disso e mostrou esse assunto com mais ênfase no programa? Quando a Polícia Federal chegou à conclusão de que aquele cara de fato estava envolvido no caso Marielle. Antes disso, ele tinha sido assassinado à luz do dia, no Rio de Janeiro, numa calçada, numa região movimentadíssima, tá cheio de gente em volta, uma região de comércio, o cara tinha que comprar passarinho, gaiola de passarinho. E ninguém deu a mínima bola. Então isso acontece com frequência muito maior do que vocês imaginam. Então possivelmente agora essas pessoas já tenham sido assassinadas. De novo, a investigação não terminou, não há conclusões, as investigações continuam para entender toda a dinâmica do crime também, mas por enquanto, sexta-feira, 6 de outubro, 7h42 da manhã, a linha de investigação principal, e a gente pode dizer que praticamente quase a única que restou, porque as evidências são bastante fortes, é que essas pessoas tenham sido assassinadas por engano. Caso haja alguma mudança, nós voltaremos aqui e falaremos sobre a mudança, baseada, obviamente, em fatos e evidências. Né? É legítimo a gente duvidar, porque envolve uma parlamentar, porque já há histórico em relação a isso, porque a Sâmia é uma parlamentar importante, porque ela desafia várias pessoas que têm interesses nessa coisa toda. Tudo bem. Por enquanto, nada indica que o caminho seja esse. Tá bom? Espero que esteja explicado. Dá para falar muito mais sobre isso, mas não teremos tempo. Gente, olha só isso aqui. Isso aqui é escandaloso também. Presta atenção nessa notícia. A gente já está deixando passar batido esses negócios da tentativa do golpe de Estado, do 8 de janeiro, mas isso aqui é uma coisa chave para a gente entender também como funcionava a cabeça dessas pessoas que estavam ligadas ao bolsonarismo durante o segundo turno do ano passado, né? Não só o segundo turno, mas principalmente em relação àquelas operações que aconteceram para evitar que os eleitores do Lula chegassem às urnas. Olha o que a Folha de São Paulo publica hoje. Ex-braço direito de Anderson Torres cita pressão para ligar PT a facções criminosas no segundo turno. Uma anotação encontrada no celular da delegada de Polícia Federal Marília Ferreira, ex-braço direito do Anderson Torres. Anderson Torres, vocês lembram, ex-ministro da Segurança do Bolsonaro, era ministro da Justiça do Bolsonaro, era o secretário de Segurança do DF no 8 de janeiro, não estava no DF, viajou, na casa dele foi encontrada a minuta golpista, esse cara todo, pra gente lembrar aqui, né, porque a gente esquece das coisas também.
Uma anotação encontrada no celular da delegada de Polícia Federal Marília Ferreira, que era braço direito do Anderson Torres, afirma que havia uma certa pressão após o primeiro turno das eleições para que ela indicasse uma relação do PT com as facções criminosas. A fake news histórica do PT ligado ao PCC, do PT ligado ao Comando Vermelho. Isso aqui é uma fake news histórica, para quem acompanha eleições como eu, profissionalmente sabe disso. Isso aí rola desde 89, eu acho, que tem essa história, né? Já foi reverberado várias vezes pela imprensa, inclusive, de modo irresponsável. E agora uma anotação encontrada no celular dessa delegada de Polícia Federal, que era braço direito do Anderson Torres, uma anotação, uma espécie de memórias que ela escrevia, umas anotações ali, mostra que o núcleo duro do bolsonarismo estava operando também para eventualmente envolver a Polícia Federal em algum tipo de operação entre o primeiro e o segundo turno que ligasse o PT a alguma facção criminosa. Isso é absolutamente escandaloso. O texto escrito em primeira pessoa descreve a mobilização do Ministério da Justiça diante da preocupação, entre aspas, de Torres com o Nordeste, que é onde o Lula faria mais votos. O texto estava no bloco de notas do celular de Marília, essa delegada, entregue pela Apple à CPI do 8 de janeiro. Não é possível saber a data em que ele foi escrito. O relatório da Apple diz apenas que as 5 notas do celular são do período entre 31 de dezembro de 2021 e 18 de agosto deste ano corrente agora. Diz a anotação: havia uma preocupação do ministro Anderson Torres com o Nordeste, preocupação de que o Lula ganhasse a eleição. Essa era a preocupação. E ele falava muito na Bahia, pois havia visto no mapa, com o planejamento do primeiro turno, que havia muito pouca distribuição de equipes no interior da Bahia. Desde antes do primeiro turno, a diretoria de inteligência recebia dezenas de vídeos e postagens de pessoas, a maioria delas, obviamente, fake news, e eu posso dizer com toda certeza, viu, delegada, todas elas fake news, porque os senhores nunca investigaram absolutamente nada, então você não pode sequer inferir que alguma coisa ali era verdadeira. Era vídeo que as pessoas mandavam, sabe aqueles vídeos que mostram aqui a fazenda do filho do Lula, sabe aqueles vídeos? Vai um otário na frente de uma fazenda X e grava aqui a fazenda do filho do Lula e manda no zap, um bando de otário acredita e um outro bando de otário passa pra frente. Então, eles recebiam esses vídeos. Aqui, ó, aqui é a casa do fulano, que é do PCC, aqui é amigo do Lula, o Lula esteve aqui semana passada, esse tipo de bobagem. Recebiam. O Anderson Torres, segundo a anotação dessa delegada, estava louco para usar esses vídeos, porque essas coisas, se a polícia quiser, podem gerar investigação, né? Sabemos como é feito. Chama-se notícia de fato, né? A polícia, ela começa uma investigação porque há uma notícia de fato, é de conhecimento público de que há suspeitas de que tal coisa. E aí, essas fake news chegavam no celular da delegada, que falavam sobre compra de votos e ligação do PT com facções criminosas. Isso é a anotação da própria delegada no celular dela, tá bom? Toda notícia ou informe que chegava, tentávamos fazer a confirmação, pedindo um boletim de ocorrência ou consultando o centro de inteligência respectivo. Então, algo que estava, diz a delegada, arraigado ali na Secretaria de Operações Integradas do Ministério do Anderson Torres, era essa história da relação do PT com a compra de votos. E nós sempre comentávamos sobre isso. Havia uma certa pressão, diz a delegada nas suas anotações, para que eu fizesse um relatório que indicasse a relação do PT com facções criminosas. Pois havia alguns indicativos disso, diz ela. Os indicativos eram os vídeos que o seu Zé e a Dona Maria mandavam para eles. Esses eram os grandes indicativos. Mas não fizemos porque não havia comprovação. Aqui tem um erro, né? Lógico, né? Para haver comprovação, você tem que fazer a investigação. Se vocês não fizeram a investigação, Dona Marília
É porque vocês sabiam que a partir do momento que vocês fizessem investigação em cima dessas bobagens, a imprensa ia cair de pau em cima para mostrar que vocês estavam usando a Polícia Federal como arma política. É por isso que vocês não fizeram a investigação. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou ler de novo o trecho. Havia uma certa pressão do Anderson Torres para que se fizesse um relatório que indicasse a relação do PT com facções criminosas. Pois havia alguns indicativos disso, diz a delegada. Mas não fizemos porque não havia comprovação. Alguém tem alguma dúvida, algum porcentinho assim de dúvida, pequenininho que seja, de que se chegasse nas mãos do Anderson Torres, da doutora Marília, ou seja, do Bolsonaro, do Braga Neto, de toda essa gente, um vídeo, um documento, uma foto, um áudio, qualquer indício que tivesse alguma solidez de que o PT estava comprando votos ou estava irmanado com facções do crime organizado, alguém tem alguma dúvida de que essas pessoas não fariam uma operação policial com 450 mil carros da polícia para passar em todos os jornais do mundo entre o primeiro e o segundo turno? Vocês têm alguma dúvida disso? Ó, dona Marília, a senhora talvez não acompanhe o programa, mas a gente acorda cedo aqui. Bem cedo, né? E nem nós aqui, e nem as pessoas que nos acompanham, costumamos cair nessas esparrelas, tá bom? Então, a senhora está deixando bem claro aqui que havia uma pressão interna no ministério comandado pelo Anderson Torres para fazer algum tipo de notícia pública, gerar uma história, criar uma fantasia entre o primeiro e o segundo turno de que o PT tinha ligações com facções criminosas. A senhora, aqui nas anotações que a senhora própria fez, diz que recebeu vários vídeos e fotos e tal, não sei o quê. Não investigou nada. Por quê? Porque a senhora deve ter um resquício de consciência e sabia que aquilo era um monte de bobagem. Porque, de novo, se vocês tivessem um resquício de solidez em qualquer uma dessas denúncias, entre mil aspas, eu duvido que os senhores não teriam colocado a Polícia Federal. Infelizmente, a Polícia Federal teria que cumprir se viesse essa ordem. Não estou falando, obviamente, que a Polícia Federal estaria envolvida nisso tudo, nem nada, né? Mas eu duvido que os senhores não teriam feito uma operação da Polícia Federal para virar manchete no mesmo minuto: Polícia Federal investiga a relação do PT com facções criminosas. Essa seria exatamente a manchete. Polícia Federal faz operação para investigar envolvimento do PT com facções criminosas na Bahia. Era isso que os senhores estavam buscando. E se não investigaram, e nem mesmo os senhores, que são, para além de tudo, uns malucos, que a gente sabe, para não falar outra coisa, se nem mesmo os senhores pegaram essas provas, indícios, e fizeram uma operação policial, é porque os senhores sabiam que aquilo era um monte de bobagem. Agora, mais uma prova aqui da maneira como essa gente toda tentou arrebentar as eleições do ano passado. Gente, nós escapamos por um fio de cabelo. A gente ainda não tem ideia do tamanho que foi esse negócio todo. A gente vai precisar de distanciamento histórico, de fato, para entender o que aconteceu, né? Por isso que às vezes eu falo, segura o tchan aí de criticar o fulano, Beltrano, ciclano, calma lá que teve muita gente que segurou essa democracia na unha. Na unha. Que, aliás, alguns políticos de Brasília agora querem ir para cima do STF. Por acaso estão indo para cima do STF agora. Por que será? Ah, então todo mundo no STF é santo. Não, ninguém é santo. Nem vocês. Nem eu. Nem ninguém. Só a minha mãe. Minha mãe é. Mas vocês não são. Nem eu sou. Não se trata disso. Não é o bem contra o mal. Não é nada disso. Não sejamos aqui simplistas. Tá bom? Mas a gente tem que olhar as coisas com distanciamento histórico e entender quem segurou o tchan e quem não segurou o tchan. E a gente sabe quem segurou e quem não segurou. Não são pessoas perfeitas, erram, têm seus próprios interesses, muitas vezes
Mas há uma coisa maior envolvida aí, né? Muito bem, vamos lá? Moro pediu grampo contra autoridades com foro em 2005. A Daniela Lima trouxe essa notícia ontem, né? O senador Sérgio Moro pediu para grampear o então presidente do Tribunal de Contas do Paraná, que tinha foro privilegiado em um despacho assinado por ele em 2005, na época em que era juiz da Lava Jato. 2005 ainda não era Lava Jato, né, gente? 2005, se eu não me engano, a Lava Jato é 2014, tá? Dá uma checada nisso aí, UOL. O pedido de Moro se deu no processo em que o ex-deputado Tony Garcia celebrou um acordo de delação. O ex-juiz teria solicitado que Garcia tentasse gravar Heinz-Georg Herwig, que era presidente do Tribunal de Contas. O Moro não poderia ter feito isso. Essa notícia também é grave, isso aqui saiu ontem bastante, né? Aparentemente, o Moro mandou grampear uma pessoa que tinha foro. Isso é ilegal. Infelizmente, se for em 2005, talvez já esteja prescrito. Mas é importante para a gente entender cada vez mais quem é esta figura nefasta chamada Sérgio Moro. Tá bom? Vamos lá então. O que mais temos por aqui hoje? Temos que encerrar nossa rede, né, Jimmy? Então vamos lá com a última notícia. O que mais que eu separei hoje? Que tem bastante coisa, acabou ficando muita coisa de fora, né? Itália abre brecha e amigos de Robinho podem ser julgados na Itália sem notificação. Robinho já está condenado na Itália pela Corte de Cassazione, ou seja, o Tribunal Supremo da Itália. Robinho, oficialmente, pela Justiça na Itália, é um estuprador. É isso, tá bom? Tecnicamente, inclusive. Os amigos dele agora podem ser julgados lá também, porque eles têm alegado que não conseguem ser citados porque estão no Brasil. Agora parece que serão julgados na Itália também. E uma última notícia aqui, para a gente fechar o dia de hoje. Primeira vez em 39 anos que a tradicional Oktoberfest de Blumenau será cancelada. Por quê? A edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau, que ocorre desde 1984, foi a primeira da história a ter datas suspensas após a cerimônia de abertura. A informação foi confirmada pela prefeitura de Blumenau, né? E isso por conta da possível cheia nos rios da região. Com previsão de enchentes no Vale do Itajaí, com potencial para atingir o Parque da Vila Germânica, as festividades que aconteceriam hoje, sábado, domingo, segunda, foram canceladas e a previsão é que a festa seja retomada só na terça-feira, dia 10. Então, para os negacionistas do clima, até mesmo o seu chopp vai ser prejudicado, caso a gente não tome medidas urgentes. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT, na TV Quirimurê e na Rádio Brasil Atual. Nós voltaremos na segunda-feira, porque hoje é sexta-feira, graças a Deus, como diz o Chico Pinheiro, tá bom? Obrigado, gente, até mais. E o pessoal que nos acompanha aqui até o finalzinho, muito obrigado pela companhia na semana. Foi uma semana com muita notícia aqui. Eu quero desejar aqui, de novo, paz e serenidade, muita sabedoria, muita tranquilidade. Eu sei que é difícil, né? Mas as famílias dos médicos que foram assassinados na Barra da Tijuca, o meu abraço afetuoso à Sâmia Bonfim, deputada federal. É uma pessoa incrível, uma deputada exemplar. A gente precisaria ter mais 300 Sâmias no Congresso, que a gente não estaria falando da metade das coisas que a gente fala todos os dias aqui. E desejar a todo mundo um ótimo final de semana. Muito obrigado pela companhia. Na segunda-feira nós estaremos de volta. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem por aí porque vai rolar tudo nesse mesmo link. Tá bom, gente? Muito obrigado e tchau. Existe um monte de dica que pode te ajudar a investir um pouco melhor o seu dinheiro. Mas existem 3 regras que são universais em qualquer lugar do mundo para investir de uma maneira consciente, mais segura e mais rentável. Você tem que seguir essas 3 regras. E eu vou fazer uma aula no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te explicar que regras são essas e como você pode incluir essas regras no seu processo de decisão na hora de investir. Se inscreve nessa aula, é de graça, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo
Chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem. O processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso.